A bicicleta é um meio de transporte usado para o lazer e também como instrumento de mobilidade urbana. Na Tríplice Fronteira, há grupos de ciclistas que se reúnem para passeios, competições ou utilizam a bike como meio de transporte. Parte desses ciclistas encaram o ciclismo como parte de um estilo de vida. E para falar sobre o tema, recebemos no estúdio hoje a Maiara Godoy e o Fernando Correia. Maiara e Fernando são servidores técnico-administrativos da Unila. A Maiara atua como jornalista na divisão de comunicação digital da universidade. Já o Fernando é bibliotecário. Ciclistas nas horas vagas, Maiara e Fernando são fundadores do site Bicicletismo, o primeiro portal sobre bicicletas da Tríplice Fronteira. E a gente vai começar a conversa de hoje perguntando para vocês como surgiu o site Bicicletismo. Bom dia, Gabi. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes, galera da SECOM, em peso nos ouvindo. Antes de responder a pergunta de vocês, eu queria agradecer pelo convite. A gente sempre, nós somos colegas de trabalho, mas eu também sou fã do programa, sempre ouço, então estou muito feliz de estar aqui. Bom, como surgiu, né? A gente começou quase meio de brincadeira, né, Fernando? A gente pedalava e postava nas nossas redes sociais mesmo, fotos dos passeios que a gente fazia e algumas informações. E a gente também percebeu que quando a gente pesquisava as informações, a gente não encontrava, né? Então, quando a gente começou a postar, muita gente vinha perguntar, né? Tipo, por exemplo, assim, nossa, mas vocês foram nas cataratas de bicicleta? Como que faz? Eu nem sabia. Então, a gente começou a perceber que faltava esse tipo de informação. Assim, né? Se você vai pesquisar onde tem uma trilha legal para fazer na cidade, quais são as rotas mais seguras, onde estão as ciclovias, a gente mesmo sentiu essa necessidade de pesquisar informação, não encontrava, começou a postar uma coisinha ou outra nas nossas redes pessoais mesmo, e começou a gerar meio que uma demanda, assim, né, de informação, de conteúdo, as pessoas vinham conversar com a gente, interagir, tirar dúvidas, daí a gente começou, por que a gente não escreve, né? Vamos escrever, daí a gente manda o texto pronto para as pessoas e tal, e começou a escrever, assim, meio despretensiosamente, assim, e o projeto foi evoluindo, né? Isso, eu não sou de Foz, né? Então para mim era mais difícil ainda, porque eu não conhecia a cidade. E quando eu comecei a conhecer, surgiu essa necessidade de compartilhar com a galera que também não é daqui, né? E assim a gente foi de pessoa em pessoa, descobrindo mais lugares, descobrindo grupos para se pedalar, as bicicletarias, como que a gente faz para sair aqui, quais são as entradas para as trilhas, principalmente, que é muito difícil achar. As redes sociais ajudaram muito a gente no começo, mas depois a gente precisou de mais gente, né? E aí que o site começou a tomar fôlego e começou a crescer. Então, hoje, além de vocês dois, tem outras pessoas que trabalham no site, que ajudam, que colaboram de alguma forma? Nós temos todos os amigos que ajudam no site, né? Nos bastidores, digamos assim, indicando o pessoal dos grupos, do Pedal Oeste, do Morumba, do Bike Iguaçu, muita gente que ajuda a gente no dia a dia, assim, de descobrir novos lugares, de chamar a gente para pedalar junto também, o que é muito legal. E assim a gente acaba sempre descobrindo novos lugares, novos roteiros, principalmente no cicloturismo, né? Tem muita coisa para se ver aqui. Que se falar um pouco mais do conteúdo do site, né? O que vocês publicam, que tipo de informações o ouvinte, né, que está interessado pode encontrar no site. Tá. Assim, a gente começou com algumas informações bem genéricas, assim, bem básicas mesmo, né? Por exemplo, assim, o Fernando mesmo, muitas pessoas pedem ajuda para ele, tipo, eu quero comprar uma bicicleta e eu não sei escolher. Toda pessoa que vai escolher sua primeira bicicleta acaba, né, tendo dúvidas, não sabe qual modelo, qual tamanho, como que eu sei se está boa para mim e tal. Foi uma das primeiras coisas um dos primeiros conteúdos, por exemplo, que a gente produziu. E assim a gente começou a produzir conteúdos gerais, assim, por exemplo, legislação de trânsito, que é bem interessante, tem vários aspectos ali que se referem à bicicleta, dicas de manutenção e coisas gerais, mas o nosso objetivo mesmo era trazer essas informações focadas em Foz do Iguaçu, porque se você pesquisar coisas gerais sobre bicicleta, tem inúmeros portais, né, no país, tem sites, tem vídeos de YouTube famosos e tal. Só que não tinha nada específico aqui na fronteira, né? Então, como o Fernando falou, se eu quero fazer um passeio numa trilha aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem muitas regiões aqui, natureza, né? Regiões agrícolas e tal, nos estradão, a galera gosta de pedalar, e não tem, assim, tipo, uma sinalização, digamos, né? Então, você não sabe, será que eu consigo entrar aqui? Será que aqui é seguro? Então, esse é um dos aspectos, assim, né? A gente tenta abranger o máximo possível de conteúdos, mas sempre trazer informações úteis sobre a cidade, né, sobre como é pedalar em Foz do Iguaçu e região, né, porque aqui a gente
nunca está desconectado da fronteira, né? Aqui a gente acaba abrangendo o Paraguai, porque a gente vai fazer um passeio ali em Cidade del Este, a gente acaba abrangendo a Argentina, porque vai para Porto Iguaçu, né? Então a gente acaba abrangendo a região, assim, né? Então, nosso objetivo é mais esse, é falar do ciclismo em todas as suas vertentes, porque são várias, você pode falar desde ciclismo como competição, até lazer, até meio de transporte, enfim, né? Mas a gente sempre tenta trazer isso para a realidade de Foz do Iguaçu, que era isso que a gente achava que faltava mesmo, né? Produzir conteúdo local mesmo. Para você que está chegando agora no nosso programa, a gente está falando sobre o site Bicicletismo. O endereço é bicicletismo.com.br. Estão aqui conosco a Maiara Godoy e o Fernando Correia. Eles são servidores da Unila e também criadores aí desse portal, que é o primeiro site sobre bicicleta e ciclismo aqui de Foz de Iguaçu. Eu queria saber de vocês como é que vocês avaliam a questão da mobilidade urbana aqui em Foz. É possível usar a bike como, não só para fazer turismo, não só para passeio, mas como meio de transporte aqui na cidade? Olha, Gabi, há 2 meses mais ou menos eu estou usando a bike para trabalhar. Então, foi uma experiência que eu quis fazer, um pouco para deixar o carro em casa mesmo, para ser um pouco mais sustentável, e também para conhecer esse lado da cidade, né? Saber como é andar no dia a dia aqui. Por um lado, em alguns pontos da cidade é bem positivo, então é bem tranquilo andar, principalmente em vias largas e tudo mais. Só que tem um porém. O trânsito de Foz, ele é muito bom, no entanto, os motoristas são muito ruins. E eu, inclusive, tenho diversos chamados na ouvidoria, tanto da prefeitura, quanto da Sanepar, quanto de outros órgãos oficiais, que são os órgãos mais fáceis de se contactar e reportar esse tipo de coisa, sobre desrespeito ao ciclista na via. Principalmente sobre não respeitar a distância mínima entre o carro e o ciclista, que é de 1,5 m. Se o ciclista está em qualquer lugar da via, ele tem que ser, para passar ou ultrapassar, é necessário manter esse 1,5 m. Porque o artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que o ciclista deve estar sempre à direita da via, no bordo da pista, isso não fica claro que distância é essa do meio-fio, digamos assim, mas é ali perto de 1 metro do meio-fio para você também ter um espaço para manobra, né, uma segurança. E o motorista tem sempre que passar 1,5 m. Se tem alguma obstrução na via, o ciclista precisa contornar essa obstrução. E aí o carro também precisa manter esse 1,5 m, mesmo que o ciclista não esteja na direita da via. E isso é um desrespeito diário. Todos os dias que eu vou trabalhar, que eu volto do trabalho, isso sempre acontece. É mais triste quando isso acontece com órgãos oficiais, né? Então, já tive casos da Sanepar, por exemplo, que foram super prestativos nas respostas deles. Eles têm, inclusive, um programa interno de treinamento. Então, eles já vão repassar isso para os servidores deles. A coleta seletiva também já aconteceu. Ônibus urbanos. Então, todos esses casos eu já relatei para a prefeitura via ouvidoria, eles já me responderam também. Algumas respostas são mais positivas, outras são mais negativas, dependendo do tipo de transporte, né? Táxi, por exemplo, não é regulado pela prefeitura, mas não é... É uma concessão, né, que a prefeitura dá para os taxistas. Mas mesmo assim eles entraram em contato com o taxista que cometeu a infração. Isso é muito legal, assim, saber que eles têm esse diálogo, saber que eles conversam. E eu tive uma resposta por escrito do próprio taxista que cometeu a infração, explicando o porquê e como que aconteceu. E um próximo passo nosso também com relação a isso é tentar educar os motoristas, né? Não é brigar, não é partir para o confronto, mas é dialogar, dizer para eles, olha, por que é importante, como que funciona, talvez colocar eles na situação de ciclista para ver como que é estar numa via e ter um carro tirando uma fina de você a centímetros, né? A 60 por hora, que para você de bicicleta é muita coisa, mesmo a 40, já é bem amedrontador, assim. Mas a gente sabe que a cidade está evoluindo, né? Inclusive com a construção de novas ciclovias. A ciclovia da Itaipu agora está ficando bem legal ali, que vai da Itaipu até próximo ao trevo da Tarquínio, né? Da Tarquínio. Já está iluminado, o calçamento é muito bom. E a gente só espera que isso seja ampliado, né, no futuro. Eu queria que vocês falassem mais dessa avaliação, né, que vocês fazem das ciclovias da cidade, assim, como é que vocês avaliam hoje, né? Então, é que isso que o Fernando está falando é muito interessante, porque, assim,
Isso está no Código de Trânsito, né? A distância mínima para você ultrapassar o ciclista é 1,5 m. Mínima, porque é o mínimo para garantir segurança. Se for mais do que isso, é melhor. Na verdade, o ideal, o carro para ultrapassar um ciclista, ele teria que mudar de faixa mesmo, né? O ciclista, no Código de Trânsito, cita isso. Onde não existir ciclovia ou ciclofaixa, o ciclista tem que transitar pela pista. Isso é uma coisa muito, muito curiosa, que, assim, a gente tem a sensação de que as pessoas não sabem. Porque quando você está pedalando na pista, claro que a gente também preferiria estar na ciclovia, né? Onde existe, o ciclista tem que estar na ciclovia e a gente também prefere. Mas onde não existe, o Código de Trânsito determina, você tem que andar na pista, junto com os carros, porque a bicicleta é um veículo, né? Ela é descrita no Código de Trânsito como um veículo. E muita gente acha que não, muita gente acha que a bicicleta deveria transitar na calçada, por exemplo. Muitos carros passam, tirando a famosa fina, dão aquela buzinada, gritam, e muitos falam, vai para a calçada. E não, a calçada é feita para o pedestre, não para a bicicleta, né? Então, assim, isso é uma informação que às vezes parece que as pessoas não assimilaram. Então, o que a gente pode fazer? Não tem a ciclovia, o ciclista tem que estar na via, na mão correta, né, na mesma mão dos carros, isso é importante dizer, e na faixa da direita. Como o Fernando falou, a gente não tem muito claro se é mais no cantinho ou se é mais no meio da pista. Porém, ciclistas mais experientes recomendam que você ocupe o meio da faixa, porque se você estiver muito no cantinho, você não tem espaço para manobra em alguma situação, né? Então, seria mesmo como um veículo ocupando a faixa, né? E aí a gente, quando começou a pedalar mais e pensar em escrever, foi uma das primeiras coisas que veio à nossa cabeça, né? Tipo, tá, mas onde estão as ciclovias da cidade, ciclofaixas e ciclovias, e em que estado de conservação elas estão, que é uma dessas informações que a gente sentiu falta de encontrar por aí. Então a gente começou a avaliar uma por uma, né? Tem alguns lugares em que elas estão muito boas, tem alguns lugares que elas estão intransitáveis, assim, que daí nem é recomendado utilizar, né? Como é o caso daquela ciclovia que foi feita no meio das duas pistas na José Maria de Brito ali, onde sai ali perto da rodoviária, ela tá toda quebrada, tem buracos, tem rampas ali, então é uma que até nem é recomendado usar porque ela tá perigosa, né? Outras, assim, estão excelentes, né? Fernanda, da BR ali é muito boa, né? Essa da Tancredo que você citou. Isso, a da Tancredo, ela tá ficando muito boa, né? Tá ficando bem legal. A da Avenida das Cataratas, ali em frente ao shopping, é muito boa, apesar dela ser mista, né? Tanto para pedestre quanto para ciclista também. E tem essas péssimas, né? Infelizmente. A gente tem ali a da Morenitas também, que é muito boa, também é no meio da pista, só que ela tá bem conservada, também tranquila, legal de transitar, não vejo problema algum. Espaço bom também. Espaço bom também, bem visível, né? Então, tudo que a gente quer numa ciclovia. E a gente tem uns casos de ciclofaixa ali na Schimmelfeng também, que é um pouco mais complexo, né? Porque tem os hotéis, a gente tem os restaurantes, a gente tem tudo ali, então o respeito àquela ciclofaixa é um pouco mais complexo, assim como a da Sasdeli, né? Vocês falaram em ciclovia e ciclofaixa. Qual que é a diferença entre elas? A ciclovia, ela é uma via mesmo. Então, via a gente entende, por exemplo, uma avenida é uma via. Então, a ciclovia, ela tem uma clara distinção. Você consegue ver que tem uma via ali que é própria para bicicleta. Como é no caso da Tancredo, que ela é destacada da rua. Como é no caso da Maria de Brito, por exemplo, que apesar de ser uma péssima ciclovia, ainda é destacada da via, ela é mais alta, né? E ela é sinalizada, ela não tem interferência direta dos carros. A da Avenida das Cataratas também, ela tem a via, depois ainda tem um pouquinho do canteiro, né, e daí os carros estão longe, né, ela é mais segura, na verdade. Né? Enquanto a faixa, ela é isso, é uma faixa na via. Então, ela só é pintada. Isso, ela é pintada, e geralmente ela tem algum tipo de barreira física. Aqui em Foz eles usam aqueles tachões, né, maiores, porque se um carro tentar invadir, ele sente, né, o impacto dos tachões e volta. Mas é um pouco menos segura também, né? Então, qualquer acidente é fácil de um carro, uma moto, ou qualquer veículo entrar na ciclofaixa. Ciclovia é preferencial pra gente. Tanto que essa da Sasdeli, que é uma das mais novas, a gente até fez uma das reportagens sobre isso também, porque ela foi feita, assim, de uma maneira muito, meio que de qualquer jeito, assim, né, tem uma pintura ali, mas ela tem desnível, ela tem ali bueiros, tem buracos, e ela também não tá com os tachões na sua extensão completa ainda, então tem vários segmentos ali que tá só a pintura mesmo na pista, o carro invade, motociclistas costumam usar a ciclofaixa para ultrapassar os carros, que também não pode, né? A ciclofaixa, ela tem que ser exclusiva das bicicletas, né? Então, assim, tem algumas que estão mais ou menos, assim, mas eu acho que o principal ponto
de você ter ciclovia ou ciclofaixa, porque isso também depende da característica da via, né? Claro que você não precisa colocar ciclovia e ciclofaixa na cidade inteira, né? Assim, nas ruas menores, menos movimentadas, de trânsito mais lento, você não precisa necessariamente demarcar a cidade inteira, mas ela tem que estar nas principais vias de ligação, né? Nas principais avenidas que interligam a cidade, que interligam os bairros, né? E esse é um dos principais problemas aqui em Foz, porque as ciclovias e ciclofaixas que tem, mesmo as que são muito boas, elas são desconectadas do resto, né? Então ela começa aqui num determinado ponto e termina no outro, e a partir dali você, como diz o meme, hoje em dia você que lute, né? Você que se defenda, porque a partir dali você tem que voltar para a pista mesmo, né? Então isso acaba gerando um pouco de insegurança, né? Porque vocês até mencionaram no começo, né? A gente tem vários perfis de ciclistas, né? Eu mesma sou tipo ciclista assim de passeio, de fim de semana, eu não levo isso como nenhum esporte assim para competir nem nada, e também não é o meu principal veículo de transporte, né? Mas para muita gente é. Então se você parar para pensar, numa pessoa, por exemplo, que tenha que atravessar a cidade e ela não tenha um carro e ela por algum motivo não acha adequado usar o transporte coletivo da cidade, resolva utilizar a bicicleta, é muito inseguro para essas pessoas, porque se você vai atravessar, por exemplo, sei lá, pega uma pessoa que sai lá do Morumbi e tenha que chegar na Vila C, por exemplo, vamos pegar assim distâncias grandes, né? Uma pessoa que tem que fazer esse trajeto, é difícil para ela. Ela vai encontrar algumas ciclovias ou ciclofaixas no caminho, não todas muito boas também, e no restante do tempo ela vai ou dividir espaço com os carros, o que muita gente tem medo, e tem razão para ter medo, ou ela vai acabar indo pela calçada, né, que é o que a gente também falou que não é o ideal. Então o principal problema da malha cicloviária é que ela é toda desconectada, né? O ideal é que ela consiga conectar a cidade, que uma pessoa consiga transitar de um extremo ao outro da cidade com as condições mínimas de segurança, né? Esse que seria o ideal das ciclovias ou das ciclofaixas, no mínimo, né? Temos a participação de alguns ouvintes aqui. A Neuci Oliveira falou: olá, programa top. Obrigada, Neuci, por acompanhar. A Patrícia comentou: eu também uso a bicicleta para vir trabalhar e apesar de ser um trajeto muito curto, menos de 2 quilômetros, mesmo assim, todos os dias eu passo por situações de perigo, nas quais principalmente os ônibus urbanos tiram fina de mim, todos os dias. E o Luiz comentou: o problema da Avenida das Cataratas é que os hotéis transformaram a pista de caminhar como se fosse algo particular deles, eles acabam estacionando lá naqueles locais. Vocês comentaram que a legislação diz que os carros têm que estar a 1,5 metro do ciclista, ou seja, nós motoristas, ao dirigir, temos que ter esse cuidado. O que mais tem na legislação? Quais outros cuidados se deve ter para ter esse trânsito pacífico aí entre motoristas e ciclistas? Eu acho que assim, quando a gente fala de trânsito e de mobilidade urbana, a gente tem que olhar o todo, né? Não são só motoristas e nem só ciclistas. Na verdade, o trânsito ele tem que fluir em harmonia, né? A cidade ela tem que ser para todos, né? Então, mas uma das premissas fundamentais do Código de Trânsito, que eu acho que é isso que muita gente talvez não se atente, é que o veículo maior, o veículo mais robusto, tem sempre o dever, o veículo não, né, o motorista desse veículo, sim, tem sempre o dever de proteger o que está mais frágil, né? Então a gente tem até se você der uma rápida pesquisada no Google, você encontra a pirâmide invertida do trânsito, né? Que normalmente a gente tem a base da pirâmide aqui mais larga e o topo, né? No trânsito ela é ao contrário, porque você tem lá na base dela, que nesse caso fica para cima, os ônibus, caminhões, esses veículos grandes, e ela vem numa decrescente. Depois vem os veículos normais, esses nossos carros de passeio, depois vem as motos, depois vem as bicicletas e depois vem os pedestres. Então, essa é a escala, digamos assim, de preferência no trânsito. Então, se você tem um ônibus e um ciclista, é óbvio que o ônibus é um veículo muito mais robusto e muito mais protegido, né? Quem está no ônibus está muito mais protegido do que a pessoa que está numa bicicleta. Então, é o dever de quem está dirigindo esse veículo grande, pesado, robusto, proteger quem está mais desprotegido. Assim como na relação entre ciclista e pedestre, o ciclista tem o dever de proteger o pedestre, né? Então, cada um tem o seu papel, o seu lugar e o seu dever, né? Todos têm que se respeitar. Então, essa é uma questão também que as leis estão aí também para que isso flua em harmonia e para que você evite
acidentes, né? Então, isso eu acho que é o principal, porque quando você vê um motorista dirigindo agressivamente para cima de um ciclista, e essa direção agressiva também consta no Código de Trânsito como infração, né? Quando você vê um motorista dirigindo agressivamente para cima de um ciclista, ele já está infringindo o Código de Trânsito. E se você pensar, é uma crueldade, você está tentando jogar um veículo de quase 1 tonelada para cima de um ser humano que está ali desprotegido, no máximo ele está de capacete, isso quando está usando, né? Então, assim, essas regras de trânsito existem nesse sentido também, né? Então, tem uma série ali de artigos, ó, e aqui, por exemplo, a gente tem uns aqui meio à mão, né? Mas o artigo 192, por exemplo, diz: deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, nesse caso considerando a bicicleta também, né, que também é um veículo, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições climáticas do local da circulação do veículo. Ou seja, ao deixar de guardar essa distância, tipo o motorista que fica colando no outro, ou colando na bicicleta, ou não dá a distância lateral para ultrapassar, isso é uma infração grave no Código de Trânsito, né? Então tem uma série de artigos que tratam sobre isso. Mas eu acho que o principal mesmo é esse da preferência, né, Fer, que quando a gente fala que os motores tiram fina, e tem muita gente que fala assim: ai, gente, mas vocês estão reclamando por quê? O cara nem bateu em você, ele só passou pertinho, você podia desviar. Mas não é esse o ponto. O motorista passando muito perto de você, quando você está de bicicleta, mesmo que ele não bata em você, ele pode te derrubar. Ele pode causar um acidente, você pode se desequilibrar, o ciclista pode se assustar, e se ele cair ali vai ser um acidente muito pior, né? Então, acho que o principal é isso, né? Dos pontos que a gente investigou também com relação ao CTB é os deveres do ciclista. Óbvio que o motorista ele causa muito mais dano se ele colidir com o ciclista, acontecer algum acidente, mas o ciclista ele tem que saber se proteger. Uma dessas proteções é muito simples. É simplesmente esticar o braço para o lado quando você for mudar de direção. É só isso. Então, se o carro está vindo atrás de você, você esticou o braço, está avisando para ele, é a seta do ciclista. Eu vou virar. E aí o motorista pode diminuir para que você tenha uma maior área de manobra, digamos assim. E essas sinalizações estão todas no Código de Trânsito também, estão nas cartilhas de autoescola, estão em todos os lugares, então é fácil encontrar. E a gente, quando vai tirar a nossa habilitação, a gente estuda isso. Então o ciclista que é habilitado saberia disso também. Quanto a equipamento de segurança, o CTB ele não fala de capacete, por exemplo. Até depois de um certo debate que a gente teve, eu e a Mayara, sobre isso, a gente acabou concordando até que não tivesse mesmo. Porque o capacete ele não é barato, um capacete seguro. E essa galera que usa bike para trabalhar, e é um meio de transporte e também a fonte de renda deles, muitas vezes a bicicleta custa menos do que o capacete. Desculpa, custa muito mais que o capacete. Então, eles compram bicicletas tem R$300 uma bicicleta, enquanto um capacete bom custa R$300 também. Então é difícil para alguém assim. Então não ter no CTB até, depois de uma longa discussão, a gente até achou interessante, né, que realmente não tenha obrigatoriedade. No entanto, é necessário ter as sinalizações da bicicleta, e ela funciona como um carro, então a sinalização da frente tem que ser branca, assim como os faróis de um carro, a sinalização traseira tem que ser vermelha, assim como as antenas de um carro, e todas as outras sinalizações laterais, nos pedais, ou qualquer outra coisa que você queira colocar a mais na bicicleta tem que ser amarela. Essas sinalizações também estão no Código de Trânsito. Sim, também estão. E é só pensar como um carro mesmo, como um carro vem de fábrica. Ele vem com a seta amarela, vem com algumas sinalizações na lateral do carro são amarelas, a luz de trás é vermelha, a luz da frente é branca. E a gente aconselha que não sejam cores diferentes dessas. Se a gente compra azul, por exemplo, um LED azul na frente ou atrás, ele ofusca muito, então é ruim no trânsito. Então atrapalha os motoristas, atrapalha os outros ciclistas. E o azul ele não dá um muito bom senso de profundidade. Às vezes você não sabe a que distância que ele está de você, se ele está vindo ou se ele está indo. A padronização da sinalização serve para isso, né? Para saber se você está indo, se você está vindo. E uma coisa que é muito comum aqui, que a gente vê no dia a dia com ciclistas, é trafegar na calçada e contramão. Sim. Trafegar na calçada é um crime, assim, porque você é um veículo, você está às vezes a 20, 30 por hora, e o pedestre ele muda de direção muito fácil. Ele gesticula, ele está andando, ele puxa o braço, ele mexe com a bolsa. E isso pode derrubar um ciclista. E isso pode também machucar o pedestre. Então não é legal trafegar pela calçada de forma alguma. Quanto à contramão, é uma questão de física.
Então, se um ciclista está a 30 por hora e um carro está atrás dele, na mesma mão, a 60, eles vão colidir a 30 por hora. Porque 60 menos 30, 30. É uma colisão muito mais tranquila. Se os dois estivessem, se o ciclista estivesse vindo na contramão, a colisão seria 90 por hora. Porque as distâncias, como estão indo na mesma direção, eles, direções opostas, quer dizer, somariam. Então seria 90 por hora. Uma colisão muito mais complexa. Para um ciclista ainda, que ele está completamente desprotegido, ele não tem para-choque, ele não tem nada em volta dele, muitas vezes é fatal. Então a gente sempre aconselha, não ande na contramão. Em algumas vias ainda é pior, porque se a via é de mão única, ela já é curta, ela é uma via estreita, e isso acaba complicando ainda mais, porque se vier outro ciclista na mão, ele vai ter que desviar desse cara que está vindo na contramão, alguém vai ter que ir para a calçada, alguém vai ter que ir para o meio da rua, alguém vai ter que parar, e essas coisas complicam muito, assim. A gente sempre pega no pé da galera. Não ande pela calçada, ande pela mão da via. Use sempre as sinalizações, principalmente à noite. E capacete, se possível, use capacete. Que apesar de o capacete de bicicleta ser um pouco menor, ele ainda protege muito mais do que não usar capacete. Isso que o Fernando falou sobre a não obrigatoriedade do capacete, que a gente discutiu porque tem uma questão de custo também, né? Porque, na verdade, equipamentos de bicicleta, como o Fernando disse, os bons equipamentos não são baratos, principalmente de segurança. Um bom capacete, que é o seu principal equipamento, porque você não tem cinto de segurança, para-choque, claro, você não tem nada, é você, né? E tudo aberto, né? Então você tem que proteger o principal, que é a cabeça, né? Mas ele realmente é caro. Né? E por que isso não é obrigatório e por que a gente acabou concordando, né? Eu até trouxe uma pesquisa aqui que eu achei muito interessante, que apesar dela não ser de Foz do Iguaçu, né, mas ela foi uma pesquisa feita na América Latina inteira, é uma pesquisa da Organização Transporte Ativo, junto com o Laboratório de Mobilidade Sustentável da UFRJ. Eles aplicaram essa pesquisa em 2015 e depois novamente em 2018, para a gente entender um pouquinho do perfil do ciclista. A gente não sabe se esse é exatamente o mesmo perfil de Foz do Iguaçu, seria muito legal ter uma pesquisa aqui, mas já dá para a gente ter um panorama mais geral, assim, por exemplo, no Brasil, né? Então, é uma pesquisa que foi aplicada nas capitais, e aí, tipo, uma capital e uma cidade do interior para ter um parâmetro de comparação, né? Então, no Brasil, 75% dos ciclistas usam a bicicleta para ir ao trabalho, né? Então, esse ciclista que a gente comenta assim, que vai passear e tá, lazer, na verdade, ele é uma fatia importante, porém ele não é o principal, né? As principais pessoas que estão de bicicleta por aí, nem todas elas estão protegidas com capacete, elas estão indo para o trabalho, ou para a faculdade, ou para a escola, né? Tá ali com a sua mochilinha, com as suas coisas do dia a dia, é o senhorzinho que tá com o seu cortador de grama na bicicleta, né? E às vezes a gente tem a sensação que essas pessoas ficam invisibilizadas nas discussões, assim, e nos planejamentos, né? Porque a gente fala, nossa, seria muito legal ter uma ciclovia para ir até as cataratas, a gente adoraria, tal, mas a gente está pensando em quem? Na gente, no ciclista de lazer, no turista, que é um outro ponto super importante aqui em Foz, né? Mas essas pessoas também precisam ser consideradas, e essas pessoas muitas vezes não têm essa educação de trânsito que o Fernando falou, porque às vezes essa pessoa nem tem carteira de motorista, talvez ela nem tenha feito autoescola para saber que a bicicleta não deve transitar na contramão. E às vezes ela transita na contramão, porque por algum motivo a gente foi ensinado em algum momento de que o ciclista tinha que ir na contramão, porque daí assim você enxerga o carro e você pode se defender. Isso, tipo, é completamente sem sentido, mas muita gente ainda tem essa concepção de que se você vir o carro vindo, você vai conseguir se proteger dele, o que não é verdade, né? Na verdade, no trânsito você tem que ser visto, né? Por isso que tem a obrigação das luzes de LED, e tem algumas bem baratinhas até, né? Tem umas caríssimas e tem algumas bem simplesinhas, só de você colocar a luzinha vermelha atrás, piscando, e uma luzinha branca na frente, o carro vê você e dá uma sensação de que é outro veículo mesmo, né? Então, assim, você tem que ser visto. Então, por exemplo, outras recomendações, isso nem é código de trânsito, né? Mas recomendações gerais. Usar roupas claras, que o motorista te enxerga melhor. À noite, coisas com detalhes refletivos, né? Às vezes tem na própria roupa, a roupa própria de ciclismo geralmente tem, ou tem algumas faixas que até o Fostrans, Detran, alguns órgãos distribuem em campanhas específicas, é legal usar quem tiver, para que quando o farol do carro
te atingir, a luz te atingir, ele vai refletir, então o motorista vai te enxergar, né? Todas essas recomendações, assim, são importantes, mas às vezes essa fatia dessas pessoas que não estão inseridas no meio, né? Porque assim, a gente tem muitos grupos de ciclistas organizados, que conhecem as regras, que fazem certinho, mas essas pessoas, elas estão um pouco à margem dessa discussão. Talvez se você perguntar para ele nem se considera um ciclista, ele usa a bicicleta porque é mais barato para ele. Sabe? Porque aqueles, sei lá, R$4 por dia que ele vai economizar de ônibus, 4 para ir, 4 para voltar, fazem a diferença para ele. Ele não gasta tudo isso no fim do mês para fazer a manutenção da bicicleta dele, né? Isso aí, questões importantes para você que anda de bicicleta ou que quer passar a andar mais de bicicleta, e acho que são questões que a gente deve refletir agora que se fala tanto em sustentabilidade. A gente sabe que um dos benefícios de utilizar a bicicleta é a questão ambiental. Isso sem falar também dos benefícios aí físicos e mentais que andar de bike traz. Eu queria saber de vocês quais os benefícios que vocês sentiram na pele passando a andar de bicicleta, que trouxe aí passar a andar de bicicleta pelas ruas da cidade. Fernando. Principalmente, eu acho que fôlego, saúde, disposição muda completamente depois, sei lá, de um mês pedalando regularmente, assim. A gente realmente sente essa mudança no humor, no corpo, na disposição. E isso foi muito, muito diferente para mim, assim. Eu pedalo desde os 15 anos de idade, né? Na verdade, quem me ensinou a pedalar foi meu irmão, que era mais novo que eu. Até os 15 anos eu nunca tinha entrado numa bicicleta, nunca. Nem sabia direito como é que funcionava. E desde então, assim, toda vez que eu paro por um tempo, eu sinto aquele desgaste. Tudo fica mais difícil, subir a escada do prédio fica mais complicado, buscar alguma coisa no correio é muito mais penoso, assim. Sim. E quando eu tô pedalando regularmente, não, é tudo mais tranquilo, a disposição é 1000, assim, muito legal. E tem essa coisa também de você começar a enxergar a cidade de um outro olhar, né? Você enxergar a cidade andando de carro, de ônibus, é diferente você estar dentro da bicicleta, você pode parar, observar de uma outra forma. Queria que você falasse isso, como é que é essa relação com a bicicleta e a relação com a cidade, né? Para mim é totalmente diferente, né? Eu, ao contrário do Fernando, eu sou daqui mesmo, então me criei aqui em Foz, então é uma coisa que, assim, mudou completamente também a minha relação com a cidade, porque quando você está de carro, você geralmente não está muito atento ao seu redor, você só está atento ao trânsito, que é o que você tem que cuidar. Mas você está com pressa, você está com o rádio ligado, você está com o vidro fechado, com ar-condicionado, você está ali, né, na sua bolha, digamos assim, protegido, e tudo que está ao redor você não está vendo, você não está muito interessado. E quando você tá de bicicleta, é diferente. Você tá ali exposto, né? Você tá no meio de tudo aquilo ali e você tá em outra velocidade, né? Assim, eu juro pra vocês, tem lugar que eu passava todo santo dia e eu não sabia que existia. Tipo assim, um determinado comércio, eu nem via, eu tava passando rápido. Quando você tá de bicicleta, você tá olhando a cidade ao seu redor, você tá interagindo com a cidade. E é muito diferente, gente, assim, é uma experiência completamente diferente você pegar o carro e ir num lugar e você pegar a bicicleta e ir no mesmo lugar. A gente sempre cita como exemplo as cataratas, que são o nosso principal cartão postal, né? Mas tem outros atrativos, mesmo turísticos, assim, aqui em Foz, que a gente gosta de ir de bicicleta, e não é o mesmo passeio. Quando você vai de carro, você só quer chegar, né? Você quer chegar lá, eu vou demorar meia hora para chegar lá. Beleza, chego e faço o meu passeio. Quando você tá de bicicleta, o trajeto já é o passeio. Então, é muito diferente, e assim, a satisfação de chegar também, porque às vezes é um lugar mais longe, um lugar mais difícil, eu mesma nem tenho tanto preparo físico, fico cansada, pego uma subida, aí todo mundo que pedala ou que começa a pedalar, quando pega uma subidona, fala, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas depois quando você pega uma descida, você tipo, ai, que delícia e tal, é muito diferente, isso muda a sua relação com a cidade, tem lugares aqui em Foz que eu não ia, simplesmente porque, ok, já conheço, mas quando você vai de bicicleta é diferente, você reúne o seu grupo, seus amigos, aí, tá calor, faz uma pausa, toma uma água de coco, sei lá, relaxa, é o passeio, né, não é chegar, o trajeto já é o passeio, né, então se você ficar ali umas 3 horas, são 3 horas de lazer, não é só aquele ponto onde você depois vai voltar e simplesmente, fui ali e já voltei, né, o passeio de bicicleta, ele começa no momento que você saiu da sua casa. É bem diferente. Inclusive a Pedro Basso, né? Tipo, é muito mais bonita passar de bicicleta do que passar de carro. Nossa, Pedro Basso é maravilhosa. É muito lindo. Dá vontade de ficar indo e vindo. Depois ainda pode descer no Paraná tomar um caldo de cana com a galera. É sensacional, Olha, é muito legal. O Marco mandou um recado aqui na nossa live do Facebook. A rua é das pessoas. A rua nunca foi
ou nunca deveria ter sido dos carros. Saber atravessar a rua a pé, andar de bicicleta, patinete, trafegar de carro ou moto são coisas que todos deveriam aprender desde a escola. É uma questão de cidadania e de bem-estar social. Bom, vocês falaram um pouco dos benefícios, de como é legal conhecer a cidade. A gente sabe que muita gente está saindo de férias agora nesse período de final de ano. Quem está a fim de fazer um pouco de cicloturismo aqui na cidade, quais trajetos vocês recomendam? O que é legal conhecer? E se tem algum, sei lá, alguma trilha, algum caminho escondido que é pouco conhecido que a galera pode aproveitar esses dias de folga aí para conhecer? Olha, trilhas e lugares escondidos tem muitos. A gente tem, inclusive, alguns já no site, né, dizendo como chegar, como fazer, questão de segurança, ir em grupo, sozinho, como que funciona. Mas a gente tem pedais curtos que a gente pode fazer aqui na cidade que são sensacionais, assim. Um deles é esse das cataratas. Então, entrar nas cataratas de bicicleta, você pode ir a qualquer momento, qualquer dia, desde que não seja um dia, sei lá, proibido por algum motivo, de algum evento que está tendo lá dentro, como corrida, maratona, que eles fecham. E aí chega lá, paga o ingresso normalmente e entra de bike. Isso. Assim, lá eles não têm a bicicleta para alugar, então daí se você não tem a sua bicicleta, tem bicicletarias aqui na cidade que alugam, né? Mas você tanto pode, se você for mais brutão, assim, ir pedalando até lá, pegar mesmo a rodovia dos Cataratas e ir até lá, ou se você quiser fazer um passeio mais light, tem a opção de você levar a bicicleta no carro até lá, no portão do parque e tal, mas é normal, você paga o ingresso mesmo, né, o mesmo valor normal, só que quando você entrar, em vez de você embarcar no ônibus, você vai pedalar lá dentro, né, você vai fazer aproximadamente 12 quilômetros, né, lá dentro, aproximadamente 12 quilômetros de ida, e depois mais 12 de volta, mas é muito gostoso pedalar lá dentro, tem alguns trechos com ciclovia, aonde não tem, dá para ir pela grama, ou mesmo pelo acostamento, lá não tem trânsito, né, é só o ônibus do parque mesmo, gente, é muito legal, você tá pedalando, aí você vê os bichinhos passando, assim, por dentro da mata, né, alguns, assim, você vai estar em contato com a natureza mesmo, né, para quem gosta. Então, assim, eu acho que o top one mesmo, assim, o melhor passeio que eu recomendaria é ir para as cataratas de bicicleta, é uma experiência totalmente diferente. Mas tem outras, né, tem o Salto Mondai, que é no Paraguai também, que também é uma cachoeira, um lugar lindo, acho que talvez muita gente não conheça, a gente já foi de bicicleta lá. Tem uma cachoeira ali na Argentina que a gente não foi ainda, mas vários grupos de pedal vivem indo, uma hora a gente vai, que é o Salto del Turista, que é ali, acho que não sei se é em Porto Iguaçu, mas é próximo ali. Marco das Três Fronteiras, facílimo de chegar de bicicleta, e lindo. Tem um passeio que dá para fazer os 3 marcos no mesmo dia, né? Você explica aí como que faz esse passeio. Esse passeio, você tem a opção de começar pelo Brasil, sempre, né? Porque a gente está no Brasil. Pela Argentina ou pelo Paraguai. Então, chegando no marco da Argentina ou do Paraguai, já tem as placas de sinalização dizendo da balsa. Então, chegando lá, você pega a balsa, cruza para o Paraguai ou para a Argentina, onde você quiser ir, e volta para o Brasil. E lembrando que tem que levar um RG, né, no mínimo 10 anos, não pode ser muito antigo. É aconselhável não levar carteira de motorista, porque nem sempre eles aceitam. Então, é melhor sempre levar RG recente ou passaporte. Para entrar no Paraguai, isso é muito importante, né? Tem que fazer o check-in, você tem que fazer a imigração para entrar no Paraguai, e para sair do Paraguai lá na balsa, e depois fazer a imigração também na Argentina para entrar e sair da Argentina. Tirando isso, é muito tranquilo. Essa balsa ela só não tem domingos. Nos domingos. Mas tem os horários, eles têm até um site, se não me engano, no Facebook, né? Tem uma página deles dizendo quais são os horários e tal. Isso que o Fernando falou é importante, porque assim, a gente aqui na fronteira tem esse hábito de, vou ali no Paraguai e já volto. Mas para fazer esse passeio tem que parar lá na migração, senão não vai ter jeito. Então tem que levar o documento, tem que levar dinheiro, né, para pagar a balsa. Então tanto faz, né, tanto para o Paraguai quanto para a Argentina você tem acesso pelas pontes, mas de um para o outro, dependendo do trajeto que você escolher, aí tem a balsa, né, que lá entre os dois não tem a ponte. Mas é muito legal você ver. As vistas são bem diferentes de um do outro, tem esse nosso pôr do sol maravilhoso aqui da fronteira, né? Então é um passeio super legal. Templo budista é super legal e também facinho de chegar, né? Aqui pertinho, nem paga a entrada, lugar lindo. Que mais que a gente pode recomendar de passeio mais turístico, assim? Quem for para a Argentina sempre pode dar aquela parada na feirinha, comer uma empanada. Tem a rota dos hotéis também, que é bem legal, que a gente fez com... Inclusive é um ponto de encontro, né? A galera do Noves Bike Café, que fica aqui no centro. Eles também organizam alguns passeios para sair de lá e tal. A gente foi com eles fazer a rota dos hotéis na Argentina. Então, ali perto, um pouco depois do cassino, virando à esquerda, tem uma mata, tem algumas aldeias indígenas ali também.
E é uma rota que passa por todos os hotéis ali por dentro. E é super arborizado, fresquinho, tem lago. Nossa, é muito legal mesmo. Assim. Tá, tem as prainhas também. Daqui a gente chega pertinho na prainha de Três Lagoas. Quem tiver já um pouco mais preparado pode ir até Santa Terezinha, São Miguel. Bom, aí Aí o limite é até onde você aguentar, né? Várias Mas opções aí para o período de férias. várias né? opções, mas as prainhas é super Inclusive, legal também de ir. alguns eventos, né? A gente tem agora, domingo, o evento do Bike Natal, que é da galera lá do Morumbi, do Projeto Amigos, que eles têm um projeto de educação com crianças, né? Então, eles recolhem bicicletas durante todo o ano, e no Natal eles distribuem essas bicicletas para crianças carentes lá do Morumbi, do Portal da Foz. E é um projeto super legal. Vai ter, inclusive, uma corrida de a gente fala BMX, né? BMX, que é, chamava de bicicross. Bicicross. A gente que é mais velho chama de bicicross. Vai ter uma É aquela competição de bicicletinha bicicross. pequena, assim, que eles fazem manobra. E vai ter até categoria para a Hora 29, né? Que é mountain bike já. E a inscrição é só 1 quilo de alimento. E a pista lá tá, assim, excelente, né? A gente foi lá esses dias, o pessoal ali mesmo da Associação Amigos e do bairro ali, eles cuidam, fazem a manutenção. Então, quem quer fazer umas manobras ali, tem umas rampas, é super legal. O evento é muito legal também, ver as crianças ganhando as bicicletinhas. O pessoal do projeto faz a manutenção, troca peças. Inclusive, assim, quem tiver bicicleta parada em casa ou peça parada e quiser doar, eles aceitam, porque eles utilizam tudo. Qualquer peça de bicicleta, eles utilizam para montar as bicicletas para doar para as crianças. Então, é um evento bem legal nesse domingo, né, Fernando? E a Legal. pista não fica aberta sempre, né? Então é um dos passeios que dá pra fazer. Pegar a bike e ir lá pular uma rampa de vez em quando. Uhum. Muito legal. Gente, a gente está estourando já estouramos o tempo no nosso programa, é quase 11h05. Eu queria 30 segundos de você só fazendo uma última propaganda final do bicicletismo para a galera acessar. Por favor, Mayara. Tá bom. Gente, o nosso principal meio de comunicação mesmo é o site, onde concentra todas as informações, porque a gente trabalha mais com textos, né? Então, bicicletismo.com.br. Então, bastante pesquisa, textos bem completos, com referências, com links. Mas também estamos nas redes sociais, Facebook, só digitar lá bicicletismo, vai encontrar nossa página, Instagram, bicicletismo_BR, Twitter, @bicicletismo, e também estamos no YouTube, né, que o Fernando tá engajado nos vídeos também, então todas essas redes sociais e no site, bicicletismo.com.br. Fernando, algum recado final? Manda um abraço pra galera dos grupos, né? Todo mundo que ajuda a gente a pedalar, que contribui também. E o Rodrigo Remédios também, que estava aqui conversando no chat com a gente. A galera do Pedal West, do Foz Bike, do Vale Bikers, do Pedal Girls, que é um pedal só de meninas, que é muito legal. O Armazém da Bike, o Bike Correio, o Morumba Bikers e o MTB Foz do Iguaçu. Essa galera sempre está com a gente aí pedalando também. Muito legal. E com essa mensagem a gente encerra a edição desta quinta-feira da Estação Inova Cities, que volta amanhã às 10 horas da manhã aqui na RCI. E a Unila volta na próxima quinta-feira, dia 19 de dezembro, no último programa do ano. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e, é claro, aos nossos entrevistados, a Mayara e o Fernando. Bom dia e até semana que vem. Você acabou de ouvir Estação Inova Cities.